Então imagina assim, você está querendo saber por que tanta gente está confundindo socialismo com comunismo e tanta gente está levando aquela ideia de socialismo ao que o Marx pregou. Vamos pensar o seguinte, socialismo é um termo. Como termo, ele pode abranger várias modalidades de aplicação, várias modalidades de interpretação. Então, para fazer um paralelo, eu vou utilizar o termo religião. Então, vou usar a palavra religião, e com a palavra religião, eu vou querer te dizer o porquê que tanta gente utiliza a palavra socialismo para deturpar o que são os programas sociais de hoje. Vamos pensar o seguinte, eu pego uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum a respeito de religião, que nunca tenha vivido nenhum tipo de religião, e conto a história do que a Igreja Católica fez na Idade Média, e falo com aquela pessoa, olha, isso é religião. Beleza, isso é religião. É torturas, matar as pessoas, queimar gente na fogueira, isso é religião. Essa é a única informação que a pessoa tem a respeito de religião, que queimava pessoas, que era aquela igreja católica da Idade Média. Então, de uma hora para outra, eu viro para essa pessoa e falo assim, olha, nós vamos criar uma religião. Essa pessoa vai ficar desesperada e vai sair correndo, porque o único conceito que aquela pessoa tem de religião é aquele que eu expliquei a respeito da igreja católica, que na Idade Média queimava as pessoas. Então vamos imaginar que hoje, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, eles falem, olha, vamos fazer uma religião e essa religião vai funcionar da seguinte maneira, vai ter um chefe, o nome desse chefe vai ser Papa, e se qualquer pessoa for contra o que o Papa determinar, a gente vai queimar em praça pública. Isso não vai ser possível, porque dentro da realidade de hoje, isso não é permitido mais. Então, o conceito religião, que na Idade Média foi utilizado para poder designar aquele sistema de poder que queimava pessoas em praça pública, era um sistema de monopolização do poder, o mesmo conceito hoje é utilizado por algumas empresas de capitalização de dinheiro, outras de controle de personalidade e algumas até mesmo de guia religiosa, de busca de um Deus. Mas enfim, o conceito religião. Agora a gente volta para o conceito socialismo. Existiu sim um momento em que o conceito socialismo era utilizado para aquela ideia de social. Né? Isso é o conceito social, todo mundo, né? Alguma coisa que vai ser bom para todo mundo. Então, o que os poderosos fizeram? Os poderosos deturparam essa ideia de que o que vai ser bom para todo mundo precisa ser controlado por alguém para que esse alguém faça questão de mostrar que está sendo feito para todo mundo. Vou explicar melhor. É bom para todo mundo, mas para que seja bom para todo mundo, a gente precisa de ter alguém por detrás controlando para fazer valer a máxima de ser bom para todo mundo. Aí nasceu o superestado, nasceu aquele modelo que a gente teve da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi aquele modelo que assim, olha, esse é um socialismo e é um socialismo que quem controla? Tem um cara lá que é o controlador do socialismo. Tem o socialismo de Cuba. Quem controla? Tem o Fidel Castro, que é o controlador. Ele assegura que o socialismo seja igual para todo mundo, mas para ele não é, porque ele é muito mais rico que o resto do pessoal. Isso é o conceito de socialismo que eu comparo com aquele conceito de religião que ficou na Idade Média. O que as pessoas que atacam o conceito de socialismo atual fazem é querer dizer que qualquer medida de implementação de socialismo vai trazer de volta aquela ideia que teve na União Soviética, aquela ideia que existe hoje em Cuba, e vai tentar implementar esse conceito de socialismo. Agora, depois que caiu o modelo da União Soviética, depois que a União Soviética se separou e aquele modelo de socialismo acabou, o que nasceu? Nasceu um novo conceito de socialismo, que é o conceito do Estado intervir na economia. O Estado não vai mais tomar a propriedade particular e falar, olha, a partir de hoje a sua casa não é sua mais, a sua casa agora é do Estado e você usa porque tudo é de todo mundo, porque na hora que você morrer nós vamos entregar para outra pessoa, porque tudo é de todo mundo. Mas a melhor casa é do presidente. A segunda melhor é do filho do presidente, e assim por diante. Isso não é socialismo, isso não é comunismo, isso é pilantragem. Entendeu? Então aquele conceito de socialismo, social, todo mundo feliz, aquele conceito de chegar a uma plenitude do comunismo, de todo mundo ser igual e todo mundo ser igual nos termos assim de direitos às coisas e a humanidade ter capacidade de produzir tanto a ponto de todo mundo ter acesso a tudo, que é o conceito do comunismo de Marx, nunca vai ser alcançado, nunca foi alcançado, lógico, mas ele é extremamente deturpado. Marx não falou que tem que ter, por exemplo, um governante milionário e o resto da população na pobreza, porque esse governante milionário garante que todo mundo seja igual no limiar de pobreza extrema. Então, por que as coisas são ensinadas dessa forma no Brasil? As coisas são ensinadas porque quando você projeta para um universo anterior,
realmente aquilo tem valor. Então, quando você projeta um nome socialismo para aquele momento anterior, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas o que acontecia lá era socialismo? Não era socialismo. O que acontecia lá era um modelo ditatorial de controle de poder em que se iludia as pessoas que havia um socialismo, mas não havia um socialismo propriamente dito, porque o socialismo verdadeiro nunca existiu. Então, tá errado usar o termo socialista no lugar que, na verdade, deveria ser utilizado o comunismo? Não, mas a gente pode falar socialismo extremo. Tá errado usar o termo socialismo no modelo de governo de hoje em dia, por exemplo, aqui na Inglaterra, onde as pessoas utilizam o estado de bem-estar social que paga saúde para as pessoas, que fornece educação gratuita. Não, é um socialismo muito mais brando que aquele socialismo que tira a propriedade das pessoas. Então são formas diferentes de utilizar o mesmo termo. Tá errado você usar a palavra religião para uma instituição que antes queimava as pessoas na fogueira? Não, porque esse é o nome que se usa para esse termo. É errado você utilizar, por exemplo, o nome religião para as empresas, por exemplo, do Silas Malafaia e do Marco Feliciano, que estão lá capitalizando dinheiro e convencendo as pessoas para fins políticos obscuros? Não está errado, porque é utilizado esse nome, entendeu? Então, o termo socialismo ele pode ser utilizado para designar várias coisas. O que eu quero dizer não é que o socialismo antigo, aquele socialismo hipócrita, nunca tenha existido. Ele existiu. O que eu quero dizer é que o termo socialismo hoje, ele não fala mais em colocar para valer aquele tipo de modelo que o Estado toma propriedade das pessoas e o Estado passa a controlar a produção de tudo e deixa de existir propriedade privada, deixa de existir preços, porque naquele modelo socialista anterior você não sabia o preço das coisas. Quanto custa um pão? Eu não sei, a pessoa tem direito de tantos pães por mês, mas ela nem sabe quanto custa. Ah, mas como é que eu sei o que vale mais? Se é um pão ou se é, por exemplo, uma garrafa de refrigerante? Eu não sei, porque as coisas não têm valor. Esse é um modelo falho, esse é um modelo que não deu certo, mas isso não é o socialismo propriamente dito. Eles usaram o termo socialismo para isso. Aí, o socialismo que existe hoje, por exemplo, o SUS, que é um modelo de Estado social que fornece para as pessoas direito à saúde. Isso é um socialismo? É um modelo brando de socialismo. Então, socialismo é uma palavra muito ampla, principalmente se você for pegar pela etimologia da palavra social. É uma palavra muito ampla. Agora, comunismo, né, como ideologia política, não é a ciência política, é uma ideologia, porque é impossível. O comunismo propriamente dito é aquele modelo de Marx que não tem outras interpretações, é todo mundo igual a todo mundo, inclusive o governante. No comunismo teórico de Marx, que eu acho que é um comunismo que nunca vai existir na humanidade, pelo menos na humanidade que a gente conhece hoje não, é aquele comunismo em que mesmo que uma pessoa governe, mesmo que ela seja o presidente, o superintelectual, o cara que faz tudo acontecer, ele tem os mesmos direitos que aquela pessoa mais simplesinha, lá na parte de baixo da pirâmide. Não vai acontecer, por exemplo, igual a gente viu quando o Putin retomou o poder, que ele foi numa limusine, que deve ter uns 100 metros de tamanho, aquela limusine gigante, com aquele monte de carro do exército em volta e helicóptero da aeronáutica russa, tudo protegendo o Putin. Em compensação, você vai nos lugares pobres da Rússia, lá e você vai encontrar pessoas passando fome. Isso não é o comunismo. Isso é hipocrisia. O comunismo é uma teoria de Marx em que todo mundo, mesmo que uma pessoa seja mais inteligente que a outra, mas ela tem os mesmos direitos, ela vai pescar a mesma quantidade de peixe, porque está todo mundo produzindo pro comum. Então, quando você pensar, mas por que o que te provocou perguntar isso é por que a prova do Enem utiliza a palavra socialismo para designar aquele modelo que aconteceu na Rússia? Porque essa é a palavra. Mas quando a gente fala em socialismo no Brasil, a gente quer dizer que o Estado vai tomar tudo das pessoas e vai, a partir de hoje, começar a controlar a produção e vai morrer o livre mercado? Seria a mesma coisa eu te perguntar se de uma hora para outra um outro deputado cismar de montar uma nova religião, se ele está propondo a queimar pessoas na praça pública. Então, queimar pessoas na praça pública não se encaixa para a realidade atual de religião, assim como estatizar tudo, tomar tudo das pessoas e bloquear o livre mercado e a livre iniciativa não se encaixa mais nos conceitos atuais de socialismo. Então você acha que tem uma terceira classificação aí nas histórias? A classificação, a classificação do socialismo, ela é linear com o tempo.
Não tem uma terceira classificação, ela é linear. Se você, assim como a classificação de religião é linear, cada momento histórico ela significa uma coisa, a classificação de socialismo ela é linear. Então, naquele momento que Marx escreveu a ideia de socialismo, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas utilizou a palavra socialismo para aquele modelo deturpado de administração em que eles falavam que era socialismo, mas na verdade tinha uma pequena quantidade de pessoas dirigindo com muita grana e uma quantidade muito grande de pessoas passando fome. Eles utilizaram o termo socialismo para isso. Hoje, estou falando de 2016, os cientistas políticos utilizam o termo socialismo para o estado de bem-estar social, que é aquele estado que faz intervenção na economia para redistribuir a renda. Não adianta nada a gente deixar toda a renda na mão de 1% da população, porque senão, de uma hora para outra, o sistema capitalista vai falir. Então, o socialismo atual é como se fosse um resgate do capitalismo. Quando o capitalismo se torna irresponsável e entra em processo de autodestruição, o socialismo vai lá e resgata o capitalismo. Olha, não adianta nada vocês aí, 1%, matarem os 99%, senão vocês não vão ter escravos mais. Então eu vou ter que tomar um pouquinho de dinheiro de vocês, que são 1% milionários, vou ter que devolver para aquela turminha de 99% lá, porque senão vocês vão perder os burros de carga. Isso é o socialismo atual. Mas continua chamando socialismo, apesar de ser completamente diferente da primeira versão da palavra socialismo, assim como a versão da religião na Idade Média é completamente diferente da versão da religião que existe hoje. Porque você falou de várias interpretações, então cada país tem a sua interpretação daquilo que ele quer implementar. Agora, a grande dúvida das pessoas é que elas falam, mas na China, na Coreia, não sei o que, em Cuba, aí elas ficam, na Europa, elas classificam por palavras, elas simplesmente classificam por simples palavras. A coisa mais errada que existe é você tentar classificar um modelo de política, um modelo de administração com palavras. Porque se você falar, China é socialista e, por exemplo, né, China está entrando totalmente agora, entrou totalmente na liberação de mercados, né? Mas vamos pensar, a Coreia do Norte é socialista, Cuba é socialista. Você está querendo dizer que os dois são iguais? Só porque eles utilizam a palavra socialista, eles têm o mesmo sistema, o mesmo modelo, por exemplo, de administração? Cuba manda médico para o mundo inteiro. A Coreia do Norte, o povo não sai da Coreia do Norte porque o povo tem medo de ser assassinado. Assim, méritos à parte, pouca gente sabe da realidade da Coreia do Norte, que é ela que é embargada. O povo acha que a Coreia do Norte se fechou e não quer fazer negócio com ninguém. Não, os Estados Unidos não deixam a Coreia do Norte fazer negócio com os outros. Aí o que os Olavos de Carvalho, que são os pagos pelo sistema neoliberal, o que eles escrevem? Eles escrevem que tem um governante psicopata lá que não quer fazer negócio com ninguém. Não é bem assim. O cara quer fazer negócio, tanto é que ele ameaçou jogar bomba nuclear nos Estados Unidos. Não é porque ele simplesmente pirou e quer explodir os Estados Unidos, é porque os Estados Unidos não deixam eles fazer negócio com os outros. Agora você fala, qual que é o modelo político que existe lá? É um modelo embargado, ninguém sabe. Você não pode pegar e falar que é socialismo. Eles não têm a oportunidade de ser outra coisa. Porque o que os Estados Unidos querem é muito simples. A gente quer democracia. A democracia é nós, através da mídia, decidirmos quem vai ser o presidente. Se nós não conseguirmos decidir quem vai ser o presidente através da mídia, a gente cria, através da mídia, pedaladas fiscais. Como eles não conseguem fazer isso na Coreia, como eles não conseguem fazer isso no Sudão, como eles não conseguem fazer isso em Cuba, eles ficam putos e criam modelos de governo e colocam na cabeça das pessoas que aqueles países são socialistas, são comunistas, e por isso eles são porcos comunistas que precisam ser destruídos e são terríveis. O socialismo é atacado no Brasil porque ele é pago com o dinheiro de quem ataca. A mídia ataca as medidas sociais no Brasil porque as pessoas que patrocinam a mídia são aquelas que perdem grana. Eu e você, a gente não perde um centavo com o socialismo no Brasil. Quem perde com o socialismo no Brasil são os milionários que pagam os impostos, porque um hospital do SUS custa muito caro. Agora você acha que você tem condição de pagar com seu bolso? Não. O seu imposto é insuficiente, o meu imposto é insignificante. Mas o imposto, por exemplo, de um cara que é dono de uma indústria, uma Gerdau, essas empresas bilionárias, elas financiam as empresas de comunicação para boicotarem na cabeça do povo as medidas sociais. É aí que uma pessoa tipo Olavo de Carvalho é super pago para convencer principalmente os jovens que as medidas sociais são desnecessárias e são imbecis, porque nenhum jovem viveu o que era antes da Constituição de 88. Nem um jovem brasileiro que está hoje gritando direita, menos intervenção, nenhum deles conhece o que é verdadeiramente o Brasil antes da Constituição, que foi aquela que deu valor
a dignidade da pessoa humana, que é essa Constituição que instituiu o que a gente tem hoje como um Estado de direito, porém um Estado social de direito, que é um Estado que coloca todas as pessoas em pé de igualdade verdadeira, porque antes a igualdade era de acordo com o direito, com o dinheiro. Antes a igualdade era assim, você só era igual a fulano se você tivesse a mesma grana que ele. Hoje, pelo menos na Constituição, as pessoas são iguais perante a lei. As pessoas são iguais e não as pessoas, entendeu? Como os jovens não viveram esse momento anterior, esse momento, digamos assim, de liberdade e fraternidade francesa, eles estão aí gritando nas ruas aí, direita, menos intervenção, socialismo é uma porcaria, eles nem sabem o que eles estão falando. Eles não viveram aquilo, eles não conheceram. O que mais as pessoas confundem, porque elas tentam classificar, igual você falou, né, explicou, só que são essas diferenças, comunismo, capitalismo e socialismo, de forma simples. É o que elas Para ficar de forma bem simples. O socialismo com o capitalismo. Para ficar de forma bem simples. Hoje não se discute comunismo, socialismo e capitalismo da mesma forma que antes. A realidade de hoje é a seguinte: o concorrente do capitalismo é o comunismo, só que ele morreu. Ele morreu porque ele deu errado e ninguém vai ser louco de tentar de novo. Entendeu? Ele morreu. Ele é igual aquela ex do fulano lá que só deu problema na vida dele, que é distância. O comunismo é um modelo que deu errado. O socialismo de hoje não tem nada a ver com o comunismo mais e se resume em intervenção. Então pensa o seguinte, socialismo não compete com o capitalismo. Isso é o mais importante que as pessoas precisam entender. Ah, então você é socialista, você é contra o capitalismo, você não pode usar iPhone. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pode ter tido a ver quando Marx escreveu, quando o termo socialismo era utilizado antigamente para designar a mesma coisa que era feita na Rússia. Ah, perdeu valor, agora não pode ter acesso a isso mais, você não pode ter isso porque isso é fabricado fora do nosso eixo comercial. Então, quando você pergunta para mim, capitalismo, socialismo e comunismo. Comunismo é aquele modelo em que todo mundo é igual, que é um modelo que só está no livro do Marx. Não existe na realidade e nunca existiu. Então, na hora que pensar, olha, o comunismo, esquece, gente. Esquece, o comunismo é um modelo que existiu só no papel, ele nunca foi empregado, ele nunca chegou na realidade. Podem ter prometido para as pessoas, mas ele nunca chegou na realidade. O que se discute hoje é um capitalismo puro, de livre mercado e sem intervenção, que é o Estado mínimo, ou um Estado que intervém. Se a gente tiver um Estado mínimo, vamos pensar o seguinte: todas as empresas brasileiras, principalmente o capital internacional, elas não vão ter que pagar praticamente nada de imposto. Como o governo não vai ter imposto, as empresas não vão pagar imposto, o governo não vai ter dinheiro, por exemplo, para fornecer saúde pública. O dinheiro não vai ter dinheiro para fornecer estudo, não vai ter dinheiro para oferecer educação. Isso é o Estado mínimo, o Estado que não vai intervir em nada. Ah, o Estado libertário mínimo. Ah, beleza, agora nós vamos liberar aborto, nós vamos liberar droga, vamos liberar tudo, porque agora a gente não paga saúde pública mais, então agora o Estado é completamente liberal. Isso é o que funciona em alguns países da África. Agora, o que seria o socialismo? O socialismo é simplesmente intervenção. Hoje, não estou falando no passado. Hoje, o socialismo é intervenção. Não existe mais ideologia de estatização de tudo. Tomar sua casa, tomar a empresa de fulano e centralização do controle de produção. Agora nós vamos sentar aqui e vamos planejar quantos carros que nós vamos produzir. Não existe isso mais. O livre mercado hoje no mundo é regra. Quem ainda não está no livre mercado está indo, está fazendo tudo para ir. Não conseguiu ir, não é por vontade própria, não. A Cuba ainda não é livre mercado, eles estão tentando. Só que não é um processo que você, de 20 minutos, a pessoa, agora eu sou livre mercado e vira livre mercado. Não, a Rússia teve um grande problema, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas teve um grande problema para pôr preço nas coisas. Eles tiveram que importar preço de fora, eles não sabiam quanto que custava um pão, quanto que custava uma garrafa de refrigerante, eles tiveram que descobrir preço das coisas. Então é um processo longo, é um processo que demora. Os países que ainda não estão lá, estão indo. Não se discute mais voltar para esse modelo que deu errado. O que se discute hoje é até quanto eu vou tomar dos ricos para retribuir para os pobres, para que aqueles pobres não morram e continuem servindo os ricos. Pensa o seguinte, não seja imbecil de imaginar que qualquer governo do mundo vai pensar no pobre. Eles pensam, até quando eu vou tirar do rico para devolver para o pobre para manter o sistema instável? Porque qualquer governo, por mais imbecil que seja, ele sabe que quem manda é o rico. Então ele pensa, gente, será que se eu tirar 20% de imposto do rico e entregar para o pobre, será que o pobre fica quieto? Porque se o pobre se revoltar, aí tudo que eu falei não vale nada.
Porque se o pobre se revoltar, pode ter sim uma anarquia, tomou o governo e agora é comunismo. Ah, mas não funciona. Mas o pobre tomou o governo, matou o governante. E daí? Agora é comunismo. Entendeu? Então, tecnicamente falando, não existe comunismo mais. Por quê? Porque o socialismo segura as regras do pobre. Na hora que eles começam a entrar em desespero, na hora que eles começam a ter revolta popular porque eles estão passando fome, vem uma medida social, tira eles da fome, coloca eles na condição de, beleza, agora a gente tem condição de comprar também a janta. Acaba a revolta popular. Isso é o socialismo. O socialismo é rédeas para os pobres não se revoltarem. Foi assim que aconteceu na Inglaterra. Foi assim que o Keynes evitou, por exemplo, que a Inglaterra se tornasse comunista, porque não comunista, né, socialista naquela época lá, um monte de países estavam querendo adotar as medidas lá de socialismo, comunismo, etc e tal. E o Keynes falou, olha, a gente tem que fazer alguma coisa agora para poder acabar com esse desemprego, senão a gente vai perder a Inglaterra. Aí o que o governo fez? Beleza, vamos adotar suas ideias. Quais foram as ideias dele? Injetar dinheiro na economia para começar a render dinheiro, para começar a render emprego. Agora as medidas deles são interessante, né? Porque o pessoal da escola os economistas de Facebook brasileiros assistem 1 hora de aula de escola austríaca e já se acham economistas formados. E os Estados Unidos, eles falam, não tem Keynes nos Estados Unidos. Para que os Estados Unidos produzem tanta arma? Você já parou para pensar quantos por cento da produção, quantos por cento do PIB americano que vai para a produção de arma? A produção de arma, a produção de guerra dos Estados Unidos é o keynesianismo americano. É aquele monte de grana que está chuchando lá na produção de arma, que você pensa, para que tanta arma? É porque é uma coisa que o governo tem que fazer e não atrapalha o particular. Se ele for fazer estrada, beleza. O governo agora vai começar a produzir, vai começar a construir estrada por conta própria, vai injetar dinheiro na produção de estrada. Tá atrapalhando a empreiteira, porque ele está concorrendo com a empreiteira. Não, vamos produzir arma. Então, foi assim que o governo americano manteve as ideias de Keynes desde a crise, né, desde daquela crise de 29 até hoje, produzindo arma. Então, você falar comigo assim, mas o governo americano não tem intervenção na economia, não tem o quê? Olha quanto que eles gastam com arma. Você acha que produzir aquele monte de arma, produzir jato, investir em tecnologia, investir em planejamento, isso tudo aí não é investimento do governo, não? Isso tudo não é medida de Keynes, não? Só porque eles não estão necessariamente tampando buraco no asfalto, porque tem uma empresa privada fazendo isso, não significa que o governo não investe na economia, o governo investe, só que do jeito deles, para esconder de todo mundo que eles estão fazendo. Para esconder de todo mundo, porque eles querem socialismo lá, mas não fora de lá. Né? Isso aí é até uma ideia interessante de Montesquieu, mas isso é para outro vídeo.